Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tatiana Moura, cirurgiã plástica, e hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos chamados Trago Verdades, onde a gente vai abordar diversos temas polêmicos, muitas vezes que as pessoas confundem ou que existem inverdades aí sendo divulgadas, né, fake news sobre esse tipo de assunto. Hoje vamos começar com um vídeo que eu vou falar sobre a relação do convênio com cirurgia plástica. Então, assim, o que é importante a gente entender? O convênio médico, ele funciona como uma forma que chama de seguradora, ou seja, várias pessoas pagam para poucas usarem. Tá? Então, essa é a modalidade que o convênio de saúde funciona, assim como o convênio, como seguro de casa, como seguro de carro e outras modalidades. Então, todo o custo do convênio é baseado numa média de uso num período. Então, eles podem fazer cálculos, uma média de uso em 10 anos, para aquela população, por isso que existe a faixa etária diferente, com valores diferentes, 5 anos, 1 ano, aí vai de cada operadora, como elas fazem, no que se baseia para esse cálculo. Mas o importante que os pacientes que são usuários da saúde complementar entender é que a nossa mensalidade depende desse cálculo. Esse cálculo é baseado no uso. Então, quanto mais pessoas estiverem usando o convênio, mais caro vai ficar. Essa conta sempre vai ser assim. Então, quando existe um uso indevido da saúde suplementar, essa conta vai ser dividida entre todos os beneficiários. Então, em relação à cirurgia plástica, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem de que forma a gente está prejudicando a coletividade no uso indevido da saúde suplementar. É claro que todo mundo tem aquele pensamento, nossa, mas eu pago o convênio, eu não uso para nada, mas é para isso mesmo que a gente paga. A gente paga convênio para não usar se Deus quiser. Isso quer dizer que a gente tem saúde. Se um dia a gente tiver um tratamento grave de câncer, um acidente de carro, uma queimadura, um filho nosso ficar doente, é para isso que a gente precisa usar o convênio, né? Então, na cirurgia plástica, existe sim procedimentos, cirurgias e tratamentos que o convênio cobre. São aqueles chamados de reparador. Então, o que é um tratamento reparador? É aquele que a gente vai restituir uma função que foi perdida por algum motivo. Ou uma doença congênita, ou um trauma, ou uma sequela de uma cirurgia para câncer, por exemplo. Então, assim, na cirurgia plástica, às vezes essas definições são um pouco tênues. Então, os convênios fizeram critérios muito bem estabelecidos para enquadrar cada tipo de cirurgia como estética ou reparadora. Então, toda vez que você for numa consulta, quem for te atender, o médico, o cirurgião plástico que for te atender, ele sabe esses critérios. Muitas vezes a gente pode até fazer uma solicitação para o convênio, mediante perícia médica, para ver se o convênio enquadra aquela situação como reparadora. Mas as cirurgias estéticas, elas são bem claras. Toda vez que uma paciente se motiva a fazer um procedimento cirúrgico porque ele está incomodado com a estética daquela região, ou seja, ele chega e fala assim, doutor, eu não gosto da minha mama porque eu acho feia, eu não gosto da minha barriga porque eu acho feia, eu não gosto do meu culote ou eu não gosto do meu nariz. Então, assim, não tem muita dúvida, né? A gente sabe quando a nossa motivação é estética, porque a gente quer mudar a forma daquele local, né, da mama, do nariz, da orelha, da papada, da barriga, ou quando a gente perdeu uma função, tendo um prejuízo decorrente daquela região, por exemplo, quando meninas têm as mamas muito grandes, né, que leva a dor nas costas, hérnia de disco e tudo mais, e tudo isso é documentado e sim, o convênio deve cobrir nesses casos. Então, a partir do momento que a gente entende qual é a função do convênio e por que a gente paga saúde suplementar, a gente pode entender melhor em que situações o convênio está sendo usado de forma indevida. Sempre lembrando, o paciente sempre tem que ter consciência de que quando o convênio é usado de uma forma indevida, ele está colaborando para o enriquecimento ilícito de outra pessoa. Seja o médico, seja um outro profissional não médico que está pedindo coisas pelo convênio, seja do laboratório, seja daquela clínica, daquela instituição. Então, prestem atenção,
sempre que vocês forem a algum médico de qualquer especialidade e que o médico for pedir reembolso, enfim, qualquer coisa que eu vou explicar agora, vocês se atentem se aquilo está sendo feito de uma forma legal e ética, né? Porque muitas vezes essas coisas não andam juntos, o que é legal e o que é o ético. Então, eu vou começar agora a explicar algumas modalidades que infelizmente existem no mercado de uso indevido do convênio. A mais comum é a gente duplicar a nota fiscal ou recibo de consulta. Então, por exemplo, se você passa numa consulta com um médico e você tem reembolso do seu convênio, você pede para o médico dividir esse recibo em 2 partes ou em 2 pessoas. Isso parece muito inofensivo, mas quando o convênio faz o cálculo do gasto médio, né, da população da sua idade, né, ele faz um cálculo de que você vai, numa média, passar em X consultas no ano. Então, se você divide esse recibo, você está duplicando, né, essa média, ou seja, no final vai ficar mais caro para todo mundo. Então, isso não é correto, né? Assim, nós profissionais médicos temos a obrigação de explicar isso para o paciente. O paciente também deve entender, né, que ele está procurando um serviço particular e que ele tem um reembolso de X reais decorrentes do serviço que ele está procurando, né? E que ele vai receber isso do convênio e vai abater do dinheiro que ele gastou com a consulta que ele escolheu, do profissional particular que ele escolheu. Uma segunda modalidade é fazer procedimentos estéticos como se fossem procedimentos reparadores. Então, assim, infelizmente, tem muito colega que pede sessão de laser e fala que o paciente tem uma foliculite, que é uma doença do pelo, e entre outras coisas, né? Fala que o paciente tem um blefaroespasmo, que são espasmos da face, para fazer toxina botulínica. Então, assim, tem várias modalidades que as pessoas utilizam de procedimentos estéticos para fins estéticos e justificam pedindo reembolso por convênio como se isso fosse reparador. Então, mais uma vez, o convênio tem uma média da incidência desses problemas na população. Então, não é comum ter blefaroespasmo, não é comum ter foliculite que precise fazer depilação a laser, entre outras coisas. Então, toda vez que algum profissional médico, algum paciente pede reembolso de um procedimento que não for reparador, ele está prejudicando mais uma vez a coletividade. Uma outra forma muito grave, que está muito comum não só em profissionais que lidam com a parte estética, mas em profissionais de emagrecimento, de medicina do esporte, e você já deve ter percebido, são clínicas, consultórios que quando você liga para agendar alguma coisa, eles já pedem a sua carteirinha do convênio, já pedem o seu documento e a senha do seu convênio. O que é feito com essas informações que são restritas suas? Nunca passe essas informações para ninguém. O que esses profissionais fazem? Existem até empresas já especializadas nisso. Eles pedem tudo que eles vão fazer lá dentro com você, dentro da clínica, como reembolso do convênio. E aí superfatura esse valor. Então, por exemplo, você vai numa clínica, você vai tirar uma pinta e aí a clínica fala assim, nossa, a gente faz tudo pelo reembolso. Se você fosse fazer no particular, essa pessoa cobraria, vamos supor, R$500 para tirar sua pinta. Só que ela pede um reembolso de 5 mil para o convênio. E você nem fica sabendo qual o valor que foi pedido, você só e essas empresas vão acompanhando todo esse processo e aí ligam para a paciente, olha paciente, você já recebeu o reembolso do convênio porque eu vi aqui na sua senha, então você pode passar o valor para a clínica. E aí o paciente muitas vezes tem a sensação de que ele não perdeu nada, na verdade ele fez o procedimento que ele queria sem pagar nada, aquele local, o profissional, a clínica, ganhou mais de 10 vezes o que cobraria se fosse particular, e quem acabou perdendo é a coletividade, que vai ter no futuro todo esse gasto dividido na mensalidade de todo mundo. Isso serve também para exames que são colhidos em clínicas, para consulta, retornos,
procedimentos. Então tome cuidado, a senha do seu convênio é só sua. Quem pede reembolso para o convênio é o paciente, não é o profissional, não é a secretária do profissional, não é a clínica. Quem pede reembolso é o paciente, porque o reembolso é do paciente. Imagina que você está fazendo um procedimento, seja estético ou qualquer, você está pagando como particular, não importa para o profissional se esse dinheiro está vindo do convênio ou não, importa para você. E aí você vai pegar a nota fiscal que o profissional vai te fornecer, junto com o laudo que ele vai te fornecer e vai, junto ao convênio, pedir o seu reembolso. O reembolso é do paciente. É como o paciente estiver escolhendo um procedimento, um profissional particular e pagando, né? E aí com o recibo do pagamento, ele faz o pedido de reembolso daquilo que está contratado no seu plano. Então é muito importante, não ofereçam seus documentos, a sua senha do seu convênio em nenhum estabelecimento, pois a chance disso ser revertido em fraude do convênio é enorme. E no final, quando isso tudo é revertido em valores de mensalidade, o que pode acontecer é que alguém que tinha muita dificuldade já para poder pagar o convênio, não consegue pagar mais. E aí a gente acaba prejudicando pessoas que a gente nem conhece, sem nem ter nenhuma intenção com isso. Uma outra forma que na minha especialidade tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, é a judicialização de cirurgias. Ou seja, o paciente tem intenção de fazer uma cirurgia que não é coberta pelo convênio e aí quer entrar com uma liminar. Então, cada vez mais a gente se depara com pacientes que já vêm na consulta falando: doutora, você opera por liminar? Então, assim, a gente precisa entender muito bem como se dá essa questão da liminar. Como eu já expliquei a diferença entre cirurgia reparadora e cirurgia estética, a cirurgia estética não cabe que o convênio cubra, que o convênio tenha custos com cirurgia estética. A cirurgia reparadora, caso o seu convênio, você tem direito a uma cirurgia, seu médico entende aquela cirurgia como reparadora, ele solicitou a liberação para o convênio e o convênio negou, aí eu acho que cabe uma discussão judicial. Agora, o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo, infelizmente, são colegas médicos que avaliam pacientes, que dão laudo para esses pacientes. Ele já sabe que ele não vai fazer a cirurgia, porque o convênio vai indicar um médico credenciado ao convênio depois que perder a liminar, né? Depois que houver a liminar, que o juiz deferir a liminar, o convênio vai encaminhar você para um médico, não aquele que fez o laudo, mas um médico que seja credenciado no convênio. Então, o médico que deu este laudo, ele já sabe disso. Então, muitas vezes a gente se depara com laudos absurdos, pedindo cirurgias completamente estéticas, incluindo prótese de mama, lipoaspiração, coisas que o convênio não cobre, mas que ele justifica lá, o advogado entra com um pedido liminar, o juiz que não entende, né, não lhe cabe entender ali o que é estético, o que é reparador, ele acredita no laudo do médico e aí ele dá como favorável a liminar. Aí o paciente com a liminar chega até o convênio, fala: eu tenho uma liminar, você é obrigado a cobrir a minha cirurgia, e aí eles vão te indicar para um outro médico, que não é aquele que fez a solicitação. Então, muitas vezes a gente se depara com pacientes que tiveram sua cirurgia por liminar coberta, com indicações absurdas de cirurgias que não tem nenhuma indicação para ser feita, não tem indicação para ser feitas conjuntamente, que às vezes nem é o melhor para o paciente. Então, assim, o que vocês precisam entender? Primeiro, que eu já expliquei, a diferença de estética e reparadora. Segundo, de que aquele médico que está vendendo o laudo, muitas vezes esses laudos são vendidos, não é o médico que vai se responsabilizar pela sua cirurgia. Então, já daí já é uma coisa extremamente antiética. E terceiro, que toda vez que existe essa judicialização que não é justa, ou seja, que o convênio vai acabar arcando com custos de cirurgias da qual ele não foi contratado, é a mesma coisa que você batesse seu carro e você fosse no mecânico e falasse assim: olha, eu bati o carro, tenho que trocar a lanterna, mas na verdade eu quero trocar os pneus,
colocar banco de couro no meu carro, colocar um som de última geração e ainda mudar a pintura. E aí você coloca aí que é tudo devido à batida. Então é fraude, isso é fraude. Mais uma vez a gente vai acabar prejudicando pessoas que não estão envolvidas, prejudicando a coletividade, até chegar num ponto que esse tipo de judicialização de cirurgia, principalmente cirurgia plástica, está chegando num ponto que daqui a pouco vai inviabilizar o convênio de cobrir qualquer cirurgia plástica. Então, daqui a pouco, os convênios vão tirar essa modalidade do convênio. Por quê? Porque são cirurgias longas, cirurgias caras, cirurgias da qual o convênio não foi contratado para cobrir. Mas existe uma máfia de profissionais do direito, de profissionais da medicina, que estão unidos. E assim, eu posso falar isso com categoria, porque eu já fui convidada por advogados para participar desse tipo de esquema, né? E pacientes também já ligam e perguntam se eu concordo com esse tipo de esquema. Então, assim, isso é fraude. E, na minha opinião, a gente não pode, em benefício próprio, e através de uma forma ilegal e antiética, prejudicar outras pessoas. Então, assim, a minha postura fica bem clara aqui nesse vídeo, que eu não faço esse tipo de acordo com ninguém, que eu não vou fazer, através do convênio, uma cirurgia da qual eu não encare como reparadora e da qual o paciente não esteja dentro do escopo coberto pelos convênios, pela saúde suplementar. Então, assim, o que fica claro, né, de tudo isso que eu falei? Que fraudar o convênio, no final, só reverte em problemas para toda uma sociedade que, às vezes, a muito custo, consegue pagar uma saúde suplementar. Então, quando a gente pensa que a gente está se dando muito bem porque a gente fez uma toxina botulínica por reembolso, ou que a gente dividiu o valor de uma consulta médica em 5 recibos e eu não vou, no final, ter que gastar nada, no final, na verdade, você vai gastar. Não só você, a sua mãe, seu primo, seu irmão, seu vizinho, todo mundo está pagando o seu procedimento estético, todo mundo está pagando a sua cirurgia preliminar. Né? Então, na verdade, o uso indevido do convênio vai levar ao enriquecimento ilícito de terceiros, enquanto a gente está achando que a gente está se dando muito bem, né? E chegar a um ponto que os convênios não vão sustentar mais e a gente não vai conseguir mais ter uma saúde suplementar quando a gente precisa, num câncer, num acidente, né? Numa doença autoimune, numa infecção. Então, assim, que a gente tenha mais consciência no uso correto da saúde suplementar.